Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vim falar da segunda temporada de Bárbaros, que literalmente é muito bárbara. E olha que menino, só vocês assistindo. E antes de começar a falar tudo que eu achei dessa grande temporada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais conteúdos quanto a esse. E também nos siga nas nossas redes sociais. E gente, que temporada foi essa? Eu literalmente não estava preparado e quando chegou foi arrebatador. Ela foi uma temporada tanto mais direta ao ponto, sabe? Ela não ficou com muito mimimi, ela foi lá, ó, aqui, isso gerou isso, que causou isso, então vai ter consequências e daqui vai chegando outras coisas. O que é bom, mas eu acho que precisava dar umas contextualizadas ao longo do tempo, porque por mais que seja 6 episódios e a duração dele por parte, né, estava um pouco maior que outros, eu acho que poderia estar ali, sabe, abordando mais coisas, dando mais questionamento, mais finalidades para algumas atitudes dos personagens, porque algumas vezes, sabe, você entendia alguma coisa, mas ele fazia completamente outra. Então você ficava meio confuso, mas consciente, porque já que eles estão em uma guerra, então meio que tudo é possível. Então você meio que deixava lá, mas ao mesmo tempo é uma coisa um pouco chata de ficar olhando, mesmo que uma série que é baseada, né, em fatos reais, essas histórias literalmente aconteceram. Então eu acho que poderia ter mais consciência maior de todas essas questões, não, sabe, fazer tudo assim rapidão e depois no final você, ai meu Deus, o que vai acontecer agora nessa, né, possível renovação. E uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que ela é muito previsível em boa parte do tempo. É sério, gente, a previsibilidade aqui parece que, sabe, grita a todo momento, porque você já sabe o que, né, o contexto da primeira temporada, e aqui na segunda temporada as coisas como iam acontecendo, você já sabia, você já esperava, né? Todo quando tinha algumas pausas dramáticas, você já sabia o que estava por vir. E isso é um pouco chato, porque já é uma guerra, então tudo tem que ser imprevisível. Não vou dizer que não houve algumas coisas imprevisíveis, mas a maioria do tempo foi previsível. No entanto, que a chegada do filho do Armanis foi uma coisa previsível. Você já batia a cara no menino e fala, é filho dele. E depois a série confirmou isso. Você vê a mulher do Marbold, né, falando aquelas coisas, citando aquela coisa. Uma coisa que ficou muito chata pra mim foi a série trabalhar muito na questão da traição. Não é uma questão ruim, ainda mais quando a gente está ali, né, naquelas batalhas, naquele calor do momento, então você quer evitar que algo pior aconteça, mas foram, tipo, por metro quadrado, cara, tava muito chato. A questão do Mahmoud ali, né, a chegada dele, toda essa construção do personagem, você entendendo as suas finalidades, entendendo por que ele queria tanta paz e não a guerra. Mas ao mesmo tempo você fica assim, ok, né, não tá batendo aqui. Questão de personagem com pessoa não tá funcionando, então melhor dar outra finalidade. Nós temos também o Flavos, também, que pra mim foi um dos personagens mais insuportáveis que eu já vi. Não é uma questão de, não, ele vai ter uma redenção. Não é a questão de redenção, é a questão de que um personagem que poderia ser mais trabalhado e mais bem explorado, e ainda mais a questão de que ser irmão do Armani, sabe? Ter essa construção dele, sabe? Mudando de lado aos poucos, lutando com o irmão. Mas você vê que isso não aconteceu. A série fez questão de mostrar o quanto ele só pensa nele mesmo, sabe? Reforçando que ele só tá ali pra ele e pra mais ninguém. Uma coisa que fico muito feliz quando tem nas séries é o romance gay, LGBT, não importa qual seja, mas quando é bem, sabe, é trabalhado, e ainda mais na questão de guerra, onde você é tão improvável que acontece. E ainda mais na questão do Flávio, do Mahmoud, nossa gente, assim, não vou dizer que eles tiveram química, mas assim, aquelas trocas de olhares, aquela cumplicidade pelo olhar, sabe? Você não poder demonstrar, mas você tá ali, sabe, olhando, foi uma coisa assim, ok. Uma coisa que eu fico muito chateado porque não mostrou, né, aquela questão do ato em si, porque os héteros tinham os momentos dele ali até demais, mas eles não quiseram mostrar das gay.
E as gays sofreram bastante, viu? E ainda mais um outro romance, que eu não sei se era um romance, é a questão do filho do Armani, né, que é o Caio, com o carinha lá, né, o Dwulf, alguma coisa assim. Eu achei que pintou um clima ali, até a relação dele foi bem legal de ser construída, a relação de amizade, que eu acho que tinha algo mais, mas quando ele morreu, eu vi assim, meninas gays não tinham um minuto de paz. Eu quero ter paz para assistir uma série, ver um romance com um final feliz. Eu esperava que tivesse um final feliz. Mas a bicha da Flavos morre no final. E é uma palhaçada isso. Não aceito. Não aceito. As questões políticas aqui foi um ponto muito interessante de acompanhar, traz até uma alusão à nossa realidade, né, onde a Ucrânia está ali a todo momento lutando para poder ter seu país firme e forte, enquanto a Rússia quer tomá-la só por tomar, sabe? Essa correlação entre ficção, meia ficção com a realidade. É uma coisa muito louca, mas ao mesmo tempo faz a gente refletir sobre realmente o que está de errado no nosso mundo, né? Onde pessoas querem tomar conta de tudo só por tomar, só porque acham que tem o direito de tomar. Isso é muito chato. E você vê na série que a arrogância dos romanos é um pouco assim, muito patética, cara. Me revolta muito. Tipo, eles são tão fracos que quando você vê, não fazem nenhum teste, só fica ali barganhando, só não tem dono, eu vou tomar pra mim. Eu acho que isso é errado, porque se os bárbaros estão lá desde o começo, né, é até um título errado de chamar eles de bárbaros, porque eles não são bárbaros, eles são mais civilizados que os romanos. Eu acho muito, sabe, falta até palavras para descrever o quanto é errado esse comportamento dos romanos diante de todos os acontecimentos, e mostra literalmente a falha, né, dessas questões de, né, entrar em outro país, tomar algo para si, sendo que nunca foi seu, sendo que tinha gente antes dele ali para tomar conta. Então, né, acho que já vi uma coisa aí bem real da própria origem do nosso país, e refletir que literalmente foi um erro, né, Portugal ter feito o que fez. Essa temporada eu gostei muito em alguns momentos, foi na questão de trabalhar essa relação dos personagens diante de todo acontecimento, sabe? Tentar evoluir eles de alguma forma. Isso é muito bom, já que a cada temporada você espera um avanço, não só na história, mas também no rumo daqueles personagens vão tomar. Aqui foi muito legal de estar acompanhando, mesmo que em alguns momentos, algumas, sabe, questões dos personagens ficava assim um pouco mais difícil você aceitar aquele comportamento diante daquele momento. Eu falo isso mais da questão da Tusnelda, porque ela é uma personagem assim, tem seu protagonismo, tem seu peso, mas você sabe que aquela coisa que o personagem não aprende nada e não evolui tanto quanto os outros, isso é muito chato, pô, porque ela é uma personagem feminina. E pra mim, quando uma personagem feminina, quando não tem tanto desenvolvimento quanto os outros ou outros personagens masculinos, me revolta muito, ainda mais nessa série, porque ela foi o peso chave importante da primeira temporada e literalmente foi botada de escanteio. Isso me chateou muito. No entanto, até que o Folk teve que chegar na temporada para poder, né, dar essa finalidade dela e essa coisa dela, sabe, e ficar com o outro ao mesmo tempo querendo ficar com ele e não conseguindo ficar, sabe, essa coisa toda. Então isso me chateou muito ao longo da série, até porque o Folk teve muito mais, sabe, desenvolvimento à parte do que ela, porque, olha, foi difícil, viu? E ainda mais, tudo o que aconteceu foi até bom, mais ou menos assim, né, o que ela teve no final. Não vou dizer que foi bom, mas fez, né, abrir algumas coisas na mente dela que estava precisando. E olha, gente, eu devo dizer a vocês que quando a mulher, né, do Folk aparece, eu devo dizer que pra mim foi um dos melhores personagens. Apareceu pouco, mas foi um personagem carismático. Foi um personagem que mostrou sua finalidade, mostrou para o que estava vindo e para o que veio. E nossa,
Aquela mulher lutando, meu Deus, eu fico assim, Jesus, menina, aprende na Tusneida, aprende com ela, porque você precisa disso. E, cara, foi demais de poder ver essa personagem, e ainda mais no final, toda aquela questão, e ainda mais da morte do cara, você vê aquela influência que aquela morte teve, porque eu acho assim, toda morte em uma produção tem que ter uma influência, uma consequência para o lado inimigo, junto, né, com esse lado bom, para poder acabar com essa grande vilania que estava presente. E aqui acontece muito. E ainda mais quando o Floki morre, nossa, o peso que traz não só para toda a narrativa da série, mas também para os personagens foram tão fortes que foi até difícil você querer ver o final, mesmo tentando aceitar que o cara não vai voltar, porque o bicho foi demais. As cenas de lutas dele, nossa, das 10-0, literalmente sanguinária assim, eu fiquei, meu Deus. Sabe, um contra vários, meu Deus, que coisa maravilhosa. É uma coisa até assim, não digo que é ruim, mas eu acho que é muita apelação demais uma pessoa, mesmo com tanta experiência, ter um desempenho tão grande assim sozinho contra tantos outros, né? Então a gente prova que os humanos literalmente são fracos e não fazem nenhuma metade ao que os bárbaros fizeram. E olha, gente, as cenas de batalha, desde o começo até o final, foram de parabéns. Não tem nem palavra para descrever como perfeito praticamente foi. E ainda mais quando tem as cabeças cortadas assim, sabe? O CGI ali, aquela dilaceração. Foi pra mim maravilhoso, gente. Eu amo muito. Uma coisa que me chateia muito, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz, é a questão de desenvolver o Armani com o filho, sabe? Essa construção, esse ódio que o filho tem, né? Essa rebeldia dele, e depois ele conseguiu entender literalmente o que o pai estava falando desde o começo, porque eu acho que ele não precisava passar pela situação que ele passou para entender que o pai estava certo. Mas a coisa de série, então a gente releva. Eu acho também a no final mostrou sua força. Uma coisa que eu fico muito ligado é a questão da edição da série, porque no momento da batalha final, a gente vê que é um problema de edição onde há uma cena específica aparece 2 vezes. Eu não sei se foi realmente problema proposital que eles deixaram, ou se foi literalmente para mudar o ângulo dos outros personagens que também tiveram destaque nessa temporada aparecerem. Então eu não sei isso, mas pra mim acho que é um erro que eles devem melhorar e acertar aí numa possível nova temporada. Uma coisa que eu não consigo, sabe, ter o Germânico, né, como um vilão, porque pra mim ele só é mais uma peça no tabuleiro que pode ser descartável. Então pra mim não tem importância, tipo, a morte dele era para ter acontecido agora, mas não aconteceu. É uma coisa que me deixa muito revoltado, porque poderia finalizar muito bem nessa temporada, mas não finalizaram. E a todo momento na série você vê que é uma história em aberto, uma história que, sabe, vai ter um final na terceira temporada. Então eu espero que literalmente vocês terminem na terceira temporada, porque vai estragar. Ficou bom em algumas coisas, mas estragou em boa parte das outras. E vocês precisam melhorar muito isso. E assim, gente, uma coisa é você ter personagens importantes da primeira temporada, mesmo que eles não apareceram muito tempo, mas que tiveram um destaque tão forte que poderiam estar ali em peso na segunda temporada e não teve. A questão da bruxa mesmo, ela ali, né, com só toda a problemática, aquelas falas dela, eu amo quando tem personagens assim, porque eles não são enigmáticos, mas ao mesmo tempo você, sabe, parar um tempo para decifrar esses enigmas e a dar uma coisa muito maior à trama, o que eu acho que eles não fizeram. Uma coisa que eu fico assim meio revoltada, porque a questão da mitologia é muito bem trabalhada e é, nossa, muito bem executada. E em outro momento eles não, sabe, refletem tudo que passaram, todos os seus pedidos, a bruxa ali em todo momento citando, falando as coisas. E uma coisa que fico muito ainda com a revolta mesmo, de novo, é o irmão
Tusnelda. Gente, ele é o profeta. Vocês têm que dar importância para o que ele está falando, porque o bichinho teve um problema de desequilíbrio? Teve um problema de desequilíbrio, mas ele é o profeta, gente. Ele está falando as coisas, vocês têm que dar um peso para ela. Não, a todo momento, literalmente, o pai dela tratando um bichinho com, né, negócio e tal, a filha, né, acolhendo ele, o Folk, né, acolhendo ali, tratando ele, né, como uma pessoa que, claro, por mais independente de como, né, uma criança seja, você tem que tratar bem ela, não importa se ela tem alguma deficiência, alguma outra coisa, você tem que cuidar bem dela. E você vê que isso, esse personagem cuidando, né, tirando o pai bem, e em outro momento você fez assim, sabe? Ele fala, parece que ele tá falando outro idioma, porque ninguém dá importância. Isso, literalmente, eu não sei pra que vocês colocariam de novo. Era pra falar assim, ele morreu. Mas, tipo assim, vai que, né, na terceira temporada ele consiga expressar melhor as palavras, entender melhor, né, toda essa questão da magia e, né, falar assim, ó, Tusnelda, tu me ouve ou tu morre. É isso que você quer ou não quer. Então, fala aí pra mim que eu posso te falar o que vai acontecer aqui. É isso que eu tô esperando, mas se continuar assim é melhor dar um final melhor, pelo menos digno pra esse personagem. E o final dessa série, pra mim, foi uma coisa assim, sabe, de causar muita revolta. É porque você vê a Tusnelda fazendo tudo pela família, tudo por seus parentes, tudo pro seu próprio povo. E olha que 7.000 soldados do Mahmoud iria aparecer e não apareceu. Foi um conflito ali, mas enfim, não vou explanar muito porque é uma questão da série resolver na terceira temporada. Mas você vê ali que ela no momento decisivo onde os pais dão uma criança para o romano cuidar, dizendo que ele vai ser bem cuidado. E repetindo tudo que os grandes personagens já sofreram a vida toda. Isso me chateia muito. Mas assim, as cabeças dilaceradas para mim foi um ponto mais reconfortante, satisfatório. Os pais dela morrerem daquele jeito. Mas assim, quando você mistura a narrativa aí com, né, o irmão, a Tusnelda e o filho sendo capturados ali, sabe, levados para Roma, me traz preceitos assim fora do comum. Eu não sei qual é a explicação que a série vai dar de todos esses personagens irem para Roma, apesar, né, de eles estarem na Alemanha, então não ia ser um grande problema, mas assim, um exército tão grande que é do Mahmoud ir até lá ia causar perdas e desgastes. E eu não sei como é que vai ser essa terceira temporada, literalmente, né? Você viu parte do exército do navio indo embora e outras coisas mais, mas há um ponto que a série tem que explanar um pouquinho mais e explicar pra gente, porque literalmente não fez sentido. Eu acho que ela poderia ter matado todo mundo e finalizado aquela porra ali, dando literalmente o poder do protagonismo que essa personagem merecia desde o começo. Então, eu quero uma explicação razoável para a finalidade de tudo aquilo. Bom, certamente a série vai ter uma terceira temporada, então esperem uma renovação, eu acho que em breve. Não vinda necessariamente do Brasil, mas, né, da Netflix, do país de origem da série. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Apesar de que for mais desabafo do que tudo, vocês entendem o que eu falo. Não se inscrevam no canal, ativar as notificações. E também nos sigam nas nossas redes sociais. E até a próxima.